Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo. Estamos aqui no podcast Casa do Kenzo, com o nosso convidado hoje, o próprio Kenzo, dono da casa, que Boa vai, noite. que vai falar aqui sobre questões acerca da financiarização da terra, financiarização do campo, concentração de terras e a luta também pela terra, né? Boa noite, Kenzo. Boa tarde, Kenzo. Gostaria que tu se apresentasse para o pessoal que não te conhece. Boa noite a todos. É um Ou boa prazer. tarde, dependendo Boa de onde tarde estiver. também, bom dia, ou seja, bom, de qualquer maneira aí, para quem estiver Bom, escutando. um bom. Um bom. Enfim, primeiramente é um prazer inenarrável estar aqui no podcast Casa do 15. Enfim, a gente vai conversar então ali sobre a questão da finalização, concentração de terras, né? E acho que para começar eu posso dar uma Gostaria breve... que começa pra gente ir dando uma contextualização histórica do movimento e de como que isso se constituiu enquanto um fenômeno e tal. Perfeito. Enfim, para a gente poder falar sobre a concentração de terras aqui no Brasil, primeiro a gente precisa voltar na época da invasão, da colonização do Brasil, né? Na época das capitanias hereditárias. Importante que no Brasil até em meados do século XIX, a posse da terra era secundária em relação à posse de escravizados, porque justamente pela terra aqui no Brasil ser muito abundante, em contraponto a mão de obra não ser tão abundante, até por conta do genocídio indígena, enfim. Mas genocídio indígena mesmo? Tu acha que eles não davam trabalho para os indígenas e tal? É porque, enfim, a escravidão africana só aconteceu por conta de que, enfim, os indígenas foram brutalmente massacrados. Porque também não é como se eles não matassem os portugueses também, né? Sim, não. Mas é que matavam porque era a terra deles ali, né? Eles foram invadidos ali justamente pelos europeus. E eles foram mortos não só diretamente pelos europeus, mas principalmente pelas doenças, né? Que vitimaram mais de 90% dos indígenas. Então você tinha basicamente um deserto demográfico aqui no Brasil, nas regiões de maior proximidade ali com os europeus, o que fazia com que a terra fosse, principalmente a terra fértil, assim, até cultivável, fosse relativamente abundante, mas você tinha justamente essa escassez de mão de obra, então você tinha necessidade de importar escravizados ali do continente africano, à força, né, obviamente. Então quer dizer que eles não queriam trabalhar? Não, eles não queriam eles não queriam trabalhar para os outros, né? Eles podiam trabalhar no local onde eles já estavam, para suas famílias, para o seu povo, para o seu país. E essas doenças, que doenças que eram? As doenças em geral foi, principalmente, doenças que hoje até são comuns, tipo a gripe, ou a própria varíola, que foi extinta. Você tinha a catapora, inclusive catapora é uma palavra indígena, por conta de que era uma doença que também não era conhecida. Boa parte das doenças que não eram, que para nós é comum hoje em dia, mas que não existiam no continente americano antes da chegada dos europeus. Então não existia nenhuma imunidade para isso. Então, por conta disso, você ouve esse esvaziamento demográfico, ou genocídio, ou morticínio, enfim. Então, indo ali para mais para os dias atuais... Mas então como é que eles mataram, eles fizeram esse genocídio indígena, sendo que foi a doença? Não dá para dizer que foi a natureza que matou eles? Então, primeiro que você ouve um morticínio também diretamente dos europeus, com, de fato, a escravização, com a morte, o estupro, enfim, várias formas de violência diretas contra diversos povos indígenas, sobretudo nas áreas de maior contato. E também, muitas vezes, os europeus espalhavam essas doenças propositalmente, né? Como foi o caso dos Goitacá no século XVIII, no Espírito Santo, no norte do Rio de Janeiro. Então, indo para o século XIX, a gente começa a ter uma mudança nessa dinâmica da relação com a terra, que vai ser a Lei de Terras de 1850. Como a escravidão estava começando a se encaminhar... Isso aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil. Tá. Como a escravidão começou a se encaminhar para o final, devido à pressão inglesa, a vários fatores, você teve a Lei de Terras, que ela vai justamente servir para impedir que os ex-escravizados tivessem, que agora já começavam a ter liberdade, com a Lei do Ventre Livre e outras leis que foram aos poucos acabando com a escravidão, impedir que eles tivessem acesso às terras, porque, enfim, aí a Lei de Terras vai fazer justamente com que as terras devolutas vão pertencer à União. Então, anteriormente, era muito mais fácil você só ir para um lugar onde não tinha ninguém e a terra era tua. Agora não. Agora essas terras vão ser, de fato, uma estrutura mais voltada para a propriedade privada que a gente tem nos dias de hoje.
E isso vai impedir com que os escravizados consigam ter acesso à terra. Isso é importante. E isso também vai poder gerar justamente... Propriedade privada tipo a minha casa, assim. Seria mais uma propriedade privada, de fato, dos meios de produção, assim, né? No caso da terra, assim, para além, não seria tanto... A casa talvez seria muito mais como um propriedade pessoal, talvez depende também um pouco do uso da casa, mas seria mais uma propriedade pessoal, né? Então, a partir daí, você começa a ter, de fato, as estruturas latifundiárias que a gente tem atualmente, no qual justamente as famílias ali com maior poder aquisitivo, que também eram as mesmas famílias geralmente que também tinham mais escravizados, vão poder, de fato, comprovar, e até até herdeiros das capitanias hereditárias comprovar e comprar, ou enfim, manter grandes áreas de terra para essas famílias que, inclusive, vão se manter até hoje. E a partir daí começa a ter uma grande contradição entre os trabalhadores do campo e a estrutura fundiária que estava ali presente. Então, no Brasil, você tinha muita terra ainda, só que as terras estavam na mão de poucas pessoas. Sobretudo, na mão de... Normalmente fica na mão de quem sabe gerenciar, né? Então, se largar na mão de um qualquer, aí o cara vai, sei lá, jogar a terra fora, sei lá, tá ligado? Não vai conseguir cuidar, né, mano? Claro, claro. Então, o que acontece é que quem tinha posse das terras, geralmente, inclusive, não tinha... Isso vai se manter até os dias atuais, né? Porque a gente vai falar depois mais dos dias atuais, né? Que, inclusive, você vai ter fundos de investimento estrangeiros que vão ter terras aqui no Brasil e o sócio do fundo de investimento ele não sabe nada de plantar terra. Mas ele vai ter o capital, vai ter a posse. A mesma coisa ali dos latifundiários. Os latifundiários não necessariamente precisam saber como que planta cenoura, mas ele vai ter a posse e vai botar alguém que sabe plantar cenoura. No caso, talvez a cenoura não seja mais comum, né? Mas talvez uma commodity, talvez algodão, outras coisas, para ir gerenciar e administrar, mas plantar por que esse cara que sabe plantar, então, por que ele não investe, não tenta ter a própria terra, não consegue, sei lá, ser um cara que contrata os outros, não ser o dono da terra? Então, Pô, é muito fácil, cara. É só ele tentar ali estudar, faz ali um estudo de investimento, investe. Bom, ainda se mantendo no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, o que acontece é que você vai ter muitos camponeses com pouca terra, enfim, com propriedades mais familiares, voltadas mais à produção alimentar, e grandes latifúndios, né? Só que esses latifúndios, isso vai ser muito diferente também em vários lugares do país. Então, no Nordeste você vai ter uma estrutura muito mais voltada, no Nordeste, no Sudeste também no Brasil, próprio voltada ao cultivo do café. Você vai ter uma estrutura fundiária muito mais, de fato, concentrada, mão de poucos, mas no Sul do Brasil não. Por exemplo, no Sul do Brasil você vai ter uma política de povoamento, porque é uma região que tinha uma densidade demográfica também muito baixa. Então você vai ter uma motivada também, né, para povoar essa região, que era, por exemplo, essa região da Serra Gaúcha, era população basicamente indígena. O Paraná, Santa Catarina tinha uma população muito pequena. Então, essa região, assim, em geral, era pouco povoada, de fato, por brancos, assim, ou por, entre aspas, brasileiros. E também para branquear a população. Então, você começa a ter também um incentivo ali à imigração europeia. E esses europeus, no caso do sul do Brasil, mas também em alguns casos do Minas Gerais, no Espírito Santo, vão receber terras do Estado. Então, eles vão, por exemplo, ter uma condição muito melhor do que as condições que os escravizados tinham. Eles vão ter direito já à terra desde que pisaram no Brasil. Então, vai ter na Serra Gaúcha, italianos, Santa Catarina, os alemães, e na região metropolitana de Porto Alegre, os alemães, enfim. Mas o Estado devia ter algum motivo para não dar terra para os indígenas, né? Pô. O motivo era racismo. Sei não. Enfim, é que os indígenas já tinham a terra, né? A questão foi roubar a terra deles para poder utilizar essa terra para poder explorar, enfim. Os europeos, então se tem a colonização europeia, que inclusive vai gerar uma estrutura fundiária um pouco diferente do resto do país. E isso, inclusive, vai ser um fator bem importante para a própria formação econômica posterior, então no desenvolvimento industrial, por exemplo, da Serra Gaúcha. A questão de você ter vários minifúndios, várias propriedades familiares, vai ajudar, por exemplo, no desenvolvimento dessas indústrias, no desenvolvimento de comercial, enfim, coisa que grandes latifúndios não tinham. Mas, tipo assim, como que isso aí pode afetar a gente hoje, tá ligado? Isso aí aconteceu faz tempo, mano. Isso aí, tipo, não faz uma diferença, tá ligado? A questão... Eu não matei nenhum indígena. Bom,
Por que eu tenho que me fuder, entendeu? A questão é que essa estrutura que se construiu ali no final do século XIX, dá para dizer até a partir da colonização, se mantém até hoje. Basicamente intocada. Eu não sou racista. Não, você pode não ser racista, mas a estrutura que se construiu a partir disso, dessa posse da terra na mão, geralmente de colonos brancos, seja latifundiários ali mais pro resto do Brasil, seja colonos de origem familiar aqui no sul, acabaram basicamente privando a população negra e a população indígena de ter de fato acesso à terra. Isso vai gerar, justamente a partir do final do século XIX, e isso vai se permear assim, muito forte até os dias de hoje, mas acho que vai ser muito forte, acho que até colocar até a década de 60, que talvez tenha sido o grande auge disso, uma série de lutas de fato pelo acesso à terra, que vão acontecer basicamente como uma resistência do povo organizado para poder contra essa grande concentração, contra os terroristas, latifundiários. O terrorismo vai ser uma palavra... Essa galera do MST, essa galera aí que... vai ser uma palavra mais recente. Na época, vai ser utilizado outro vocabulário, assim. Mas, por exemplo, você vai ter a guerra... Mas os mesmos terroristas. Você vai ter a Guerra de Canudos, por exemplo. Você vai ter, de fato, o povo... basicamente, enfim, eu não vou contar toda a história permeada, mas você vai ter basicamente 30 mil camponesas, vaqueiros, sertanejos ali, que vão construir uma comunidade no interior ali da Bahia e que vai ser uma comunidade que vai ter um modo de produção alternativa ao que já estava ali. Então, era uma sociedade no qual a riqueza produzida era coletivizada. Então, acabava sendo uma fuga para aquelas pessoas que vinham ali, que queriam fugir justamente dessa lógica do latifúndio, no qual ou você perdia sua terra para um latifundiário, ou você não tinha a sua terra, ou você tinha que trabalhar, dar metade da sua colheita para o latifundiário, ou enfim, ou trabalhar na produção do latifundiário ganhando uma miséria, assim, mas troca. você tá falando baseado no que também, né, mano? Aí eu posso sair falando um monte de coisa assim também, parecer inteligente, falar um monte de coisa. Acho que no caso de Canudos, você vai ter um livro clássico ali, que é Os Sertões, ali, de Euclides da Cunha. Você tem, enfim, algo rigorosamente documentado na história brasileira. Então você vai ter o Estado brasileiro se deparando com isso e pressionado pelos latifundiários da região, vai enviar 4 incursões militares que vão ser derrotadas, as 4 vão ser derrotadas pelo povo, pela população de Canudos, que vai se organizar militarmente, criar uma milícia própria. Mas esses caras eram indígenas? Não, eles existiam negros, existiam descendentes de indígenas, mas acho que eu creio que a maioria seriam brancos, assim. Era bem tipo, multifacetada aquela população ali, mas em geral eram pessoas... Mas não é só indígena que era oprimido? Como é que agora os brancos estão sendo oprimidos também? Por causa que você, além de negros não terem acesso à terra, além dos indígenas também não terem acesso à terra, você também tinha uma população de camponeses pobres, brancos, livres, que não eram escravizados, mas que também acabavam não se beneficiando, não se dando tão bem nesse sistema, acabaram aderindo ali à região de Canudos. Enfim, mas depois de 4 funções do exército, inclusive com a 5ª contando com dezenas de milhares de soldados, com canhões, metralhadoras, eles vão conseguir derrotar Canudos, vão degolar mais de 10 mil pessoas, geralmente crianças, mulheres que sobreviveram. Aí tu acha certo que a gente degolar essa gente toda aí? Não, quem degolou foi o exército brasileiro. Degolou, quem degolou, de fato, a população de Canudos. Mas é porque era isso ou perder, né? Sim. No caso, não, provavelmente talvez você... Deixar esses terroristas tudo e tomar conta. Terrorismo é uma palavra meio complicada para utilizar ali, porque, enfim, eles foram atacados, eles nunca atacaram ninguém, em tese, né? Foram atacados justamente por conta que era uma ameaça àquele sistema vigente. Você vai ter um caso muito parecido também na região não contestada, que vai ser no noroeste do Santa Catarina, sudoeste do Paraná, que também você vai ter de características messiânicas, né? Porque, enfim, Canudos vai ser liderado pelo Antônio Conselheiro. Que Messiânico? Messiânico no sentido muito religioso, muito voltado ao cristianismo, e como justificativo, como escudo ideológico ali desses movimentos, assim. Não pode ser cristão também? Não, tô falando que a característica desses movimentos... Mas tu acha isso errado? Não tô fazendo isso, tô colocando o que aconteceu. Então todo cristão, todo católico era malvado nessa época.
Não, é que ambos os lados em tese seriam cristãos, tanto o Brasil, o Estado brasileiro, enfim, apesar de ser, né, já na época já não era mais Estado católico, né, como era no plano Império, mas, enfim, os soldados, a religião do exército, a maioria eram cristãos, mas também em Canudos vai ser um escudo ideológico muito forte a questão do cristianismo, a questão, tanto que a justificativa para poder dividir desse coletivismo, assim, vai ser muito voltado ao cristianismo, a Jesus, enfim. Isso vai acontecer a mesma coisa, muito parecido no contestado, aqui na região sul do Brasil também. Mas, cara, o que tem a ver Jesus com concentração de terra, tá ligado? Nada a ver, pai. Não, é porque dentro daquele contexto no qual acabava sendo a ideologia de uma população muito pobre, que era muito religiosa, e que via Jesus assim como alguém que defendia justamente os pobres, defendia dividir o pão, enfim, acabava sendo o que a justificativa para poder, enfim, a véu ideológica ali para poder justamente organizar aquela população, né? Subjugar. Não, organizar aquela população justamente em torno de um novo modo de produção não tão voltado à exploração capitalista, ao latifúndio. Você tem, então, também ali a partir também no final do século XIX, você tem o fenômeno do cangaço, que não vai ser bem uma resistência organizada da população, mas vai ser também, muitos historiadores vão colocar como um sintoma justamente dessa concentração fundiária, porque justamente vai ser essa desigualdade absurda que vai ter no Nordeste, vai fazer com que o banditismo seja um dos meios ali de você ter um futuro melhor, enfim, de escapar dessa lógica de... Banditismo? Banditismo, no sentido de... Os cangaços eram criminosos, fora da lei ali, que geralmente... E é isso que tu defende, criminoso? Não, estou colocando o que aconteceu ali. Mas o povo, na época, parte das pessoas via o cangaço ali como algo justo, porque, enfim, às vezes contratava... tu acha? Tu acha que é justo? Não, eu acho que, enfim, é meio complicado fazer um juízo agora do que é o cangaço, mas, enfim, eram criminosos, enfim, muitos deles cometiam estupros, cometiam saques contra a população, então é um pouco difícil colocar, assim, né? Mas vai ter uma virada de chave ali na década de 40 e 50, que você vai entrar os comunistas na cena. Porque, então, o que era antes os justificativos, que era muito protagonizado, talvez, pelo banditismo ou por uma ideologia mais religiosa, pelo ideologias mais messiânicas, né? Você vai ter agora o Partido Comunista, o PCB, roubando terra de todo mundo, ajudando a organizar essas revoltas camponesas. Então, você vai ter, por exemplo, já em 1953, querendo viver na teta do Estado. Em 1953 você vai ter a revolta de Poracatu, no Paraná também, no noroeste do Paraná, que vai ser organizada, ou também chamada de revolta do Quebra-Milho, que também vai ser organizada pelo PCB, de camponeses ali no noroeste do Paraná. Você vai ter, daria até para chamar talvez de revolta, mas dá para chamar de comuna, de Trombas e Formoso, que vai ser uma revolta camponesa ali que eles vão organizar, vão derrotar. Lá no norte de Goiás, eles vão derrotar os latifundiários da região, vão criar uma milícia armada, expulsar a polícia da região e criar um estado paralelo ali na região norte de Goiás, no qual também a produção era coletivizada, no qual o trabalho era coletivizado. Estado paralelo, entre aspas, né? Só uma outra forma de crescer para cima da população e... É porque justamente a população... Os comunistas são isso, né? Eles querem o Estado tudo para eles, para poder eles mesmos fazer maldade pros outros. Em Trombas e Formoso haviam 2 comunistas que ajudaram a organizar a população, que eles foram morar na região e ajudaram a organizar a população. Mas tudo era tirado em assembleia, democraticamente, para a população. Inclusive o fim da comuna ali, como eu já vou chegar. Então você vai ter ligas camponesas, coisas que a gente também viu brevemente nas aulas, também uma série de organizações ali no Nordeste, realmente na região ali esqueci o nome. A região entre a Caatinga e o litoral, que agora eu esqueci o nome, o Agreste, né? Vitoringa. Eu não sei se era Agreste, seria mais a zona da mata, Agreste, que também vai organizar os camponeses da região. E, enfim... Então, você vai ter uma série de movimentos camponeses apoiados pelo PCB, que vão ser uma ameaça muito grande à estrutura fundiária que ele estava vigente. E, somado a isso, o Brasil, desde a década de 30, estava vivendo um processo de industrialização, de fortalecimento de uma burguesia ligada à indústria, que também acabava vendo com bons olhos, por exemplo, uma reforma agrária. A
reforma agrária possibilitaria alimentos de maior, um custo menor para a população urbana, para os operários, permitiria criar uma classe média rural que poderia consumir os produtos industriais aqui criados pelas indústrias brasileiras. Então... tirar de quem trabalha para os vagabundos, né? Dar de graça para um monte de vagabundo. O que a reforma agrária faria seria acabar com a estrutura fundiária que vinha vigente ali desde a colonização, que foi algo que também basicamente todos os países industrializados ricos fizeram. Os Estados Unidos fez a reforma agrária, o Japão fez a reforma agrária, praticamente toda a Europa fez a reforma agrária, de maneiras diferentes, em momentos diferentes, mas basicamente todos os países que hoje são colocados como países de primeiro Nunca com a mundo, participação dos comunistas, né? Às vezes com participação dos comunistas, às vezes por conta do medo dos comunistas. Então, no caso da reforma agrária de Taiwan, foi feita porque se não fosse feita uma reforma agrária em Taiwan, o Taiwan viraria comunista, provavelmente. Na Coreia do Sul, a mesma coisa. No Japão, talvez menos, porque já tinha sido feita uma reforma agrária, mas foi feita uma segunda reforma agrária no Japão também, muito com motivo de... E na Venezuela, hein? E a Venezuela? A Venezuela não foi feita bem uma reforma agrária, foi feita uma reforma agrária bem capenga nas últimas décadas, mas aí a reforma agrária você vai ter a doença holandesa, no caso da Venezuela você vai ter uma questão de doença holandesa, uma série de questões que vai permear ali aquele país ali que vão ter... É sempre um problema externo, né? Sempre um problema de fora. Não é externo, mas é uma característica de muitos países ali próprios, né? ligados ao petróleo. Enfim, mas aí já vamos para outra questão. Então você vai ter esse auge da luta pela reforma agrária no Brasil na década de 60, e que vai ser respondido com um golpe militar, né? Com a ditadura militar, que vai enterrar de vez basicamente as ideias, né? A chance de ter uma reforma agrária ampla aqui no Brasil. O movimento da reforma agrária era encabeçado muito pelo João Goulart, que também era representante da burguesia industrial. Você tinha Brizola, você tinha vários momentos, vários lideranças do Partido Trabalhista brasileiro. Os militares salvaram o Brasil naquela época. Do quê? Pô, onde teve comunismo, teve destruição, teve pobreza. Então, é que não necessariamente a reforma agrária seria o comunismo. O que você tinha ali era um projeto de um capitalismo nacional. Você tinha um projeto de um país industrializado para além de ser apenas uma periferia, um país semicolonial ali em relação aos países mais desenvolvidos, né? Então você vai ter esse projeto de reforma agrária sendo brutalmente encerrado de forma muito violenta pela ditadura militar. Você vai ter perseguição de milhares de camponeses, inclusive as próprias lideranças de Tomás Formoso, lideranças comunistas que lideraram as lideranças das ligas camponesas. Você vai ter a guerrilha do Araguaia como um momento ali de tentar organizar os camponeses ali na região do Pico do Papagaio, né, no sudeste do Pará, para tentar organizar uma resistência à ditadura, mas que, por mais que tenha tido alguns avanços iniciais, algumas vitórias contra os militares inicialmente, depois vai ser brutalmente massacrada. E você vai ter um ressurgimento, talvez, ali maior da luta pela terra, ali mais na década de 90, meados da década de 90. Você vai ter muito famoso a massacre de Columbiária, o massacre de Eldorado dos Carajás, onde dezenas de camponeses vão ser assassinados por pistoleiros aliados à polícia. Quando vai matar os caras é massacre. Daí quando eles matam o policial à torta à direita, aí não é nada. Aí que geralmente... É só mais um, aí aconteceu sem querer. No caso do massacre de Columbiária, de Eldorado dos Carajás, você tinha crianças, mulheres sendo mortas, e uma proporção muito maior de sem terra sendo mortos do que policiais. Praticamente nenhum policial foi morto em ação. Tá, mas essas crianças, essas mulheres aí, por exemplo, no morro ali, quando tem criança vendendo droga, essas crianças aí, e essas mulheres vendendo droga, são mulher e criança também, e aí? E aí é outra situação, né? E, enfim, eu não estou nem fazendo nenhum juízo aqui, eu estou narrando ali basicamente como que foi escalonando e desescalonando, enfim, os altos e baixos da luta pela terra aqui no Brasil. E esse cenário ali pós década de 80, pós ditadura militar, com a ascensão do MST, de movimentos mais ligados à ocupação da terra, vão se manter mais ou menos até os dias atuais. Hoje em dia, para fazer um breve preâmbulo, né, você tem, na questão da financiarização, como fenômeno mais recente, muito concentrada no Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E... Mato Piba? Que nome é esse, cara? É a sigla, né? Meu Deus. É a junção de todas as siglas ali dos nomes. Né? Do que? O que é Mato Piba? Acabei de falar. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.
Pode crer. Que é uma região que foi basicamente a colocar como uma das últimas Agora fronteiras eu agrícolas. entendi. Matopi. Ah, Isso, tá. uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil. Onde é que, justamente ali por avanço ali na tecnologia para plantar, tudo mais, é uma região que anteriormente ia ser um pouco difícil de você cultivar commodities, e hoje em dia, com os nossos avanços, a gente consegue fazer. Então, por isso que você tem uma procura muito grande por essas terras, que uma procura grande não só por fazendeiros brasileiros, mas também por fundos de investimento estrangeiros. Isso aí dos Estados Unidos, principalmente, mas também de outros países ricos, da China, muito forte também, para justamente ter acesso a essas terras, justamente por as terras também sendo um investimento muito seguro, muito lucrativo, no caso do Brasil, com relativamente pouca regulamentação para esses fundos de investimento terem acesso a essas terras, e voltado muito para a produção de commodities, voltado à soja, para exportação, e isso vai ser um fenômeno também, não só no caso do Mato Piba, mas no Brasil inteiro, desde o final da década de 90, do começo da década de 2000. Faz o L aí, ó. Faz o L agora, nós entregando tudo pro estrangeiro aí. O governo Lula, acho que não é um governo também se opôs muito à estrutura fundiária, já que se mantém há muito tempo. Então, hoje em dia, não só no Mato Piba, mas no Brasil inteiro, você tem principalmente a produção de soja, voltada principalmente, basicamente, engordar porco na China. Então, a China vai ser nosso principal parceiro comercial nesse sentido, e isso vai ser, a produção de soja vai valorizar muito a terra nas últimas décadas, nos últimos anos, A China que também vai ser um grande motor para os conflitos de terra, para a violência no campo. Vai ditar o mundo aí, né, a China. A China tá indo aí, tá avançando bastante em várias questões, mas pelo menos os efeitos aqui no Brasil são mistos, né? Por um lado você tem um enriquecimento desses latifundiários, desses produtores de soja, que às vezes respinga no próprio estado brasileiro, respinga no resto do Brasil, mas geralmente acaba se concentrando muito nesses donos de terra, mas por outro lado também você tem justamente um crescimento da violência no campo, justamente pela valorização da terra, você tem da própria concentração da terra, enfim. Eu acho que seria isso. Foi realmente uma fala mais voltada ali a justamente essa contradição da terra e o acesso à terra. E, enfim. Pois é, os comunistas estão por tudo mesmo, né, cara? Hoje em dia nem tanto, né, mas já chegaram a protagonizar muito a luta pela terra, enfim, eu agradeço muito, Kenzo, pela participação. Acho que obrigado pela disponibilidade, estar aqui na casa do Kenzo hoje. Ótimo. E sempre um prazer. Pela explicação, apesar de discordar de alguns pontos, eu acho que tem muito viés ideológico, né, na tua fala e tal, mas sim. Acho que quem está em casa ouvindo a gente vai conseguir ter abstrair bastante coisa aqui da nossa conversa de hoje. Queria agradecer aí todo mundo, todos os telespectadores também que ficaram aqui com a gente até agora. E é isso aí, cara. Até o próximo episódio aí do podcast Casa do Kenzo, com possíveis novos convidados aí. É isso aí, gente. Muito obrigado. Beijo aí. Obrigado, Kenzo, novamente. Até.